mais alguns momentos, mais alguns minutinhos, uns segundos, só esperando o nosso público entrar. Sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Bom, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao espaço da UE Educação. Vamos dar início à nossa live de hoje, agradecendo a presença de todos vocês. De fato, é uma honra ver a lista de inscritos e de inscritos, de participantes e identificar tantos profissionais que nós respeitamos, que estão muito competentes, que estão parando aí as suas atribuições, seus afazeres, para testemunhar as reflexões aqui dos nossos ilustres convidados. Enquanto o nosso público está entrando, pessoal, vamos atualizados sobre o momento da empresa, o momento da UE Educação. Nós paramos as nossas lives que nós começamos ali no início da pandemia, lives sempre abertas, gratuitas, com temas oportunos, com convidados mais do que especiais, mas é porque a gente estava ali fazendo algumas outras lives privadas, cursos em company, vários encontros, tá? Os cursos ao vivo, os cursos online que nós temos aí todos que estão no nosso site, que aliás a gente está desenvolvendo um site novo, aguardem. Hoje nós temos uma importante novidade para passar para vocês, uma ótima notícia, uma nova sócia, uma nova partner da UE Educação, que vai cuidar da vertical de longevidade. Tá? Nós vamos trazer um produto aí um pouco diferente de programas de preparação para aposentadoria, nós estamos chamando de programa de longevidade, bem legal, tratando esse tema de uma forma diferente, sobre uma outra perspectiva. E na esteira do lançamento desse produto, dia 17 de março, nós temos uma live legal sobre longevidade, com convidados bastante conhecedores do tema. Tá? Então, aguardem essa live, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Tá? Não percam. E para dar início, tá? Vocês já estão entrando aqui na sala, a gente não tem... acho que todos aqui estão acompanhando o cenário em 2022, em que nós estamos entrando no terceiro ano de pandemia, pasmem, né? Ano de eleições presidenciais, que por si só já uma volatilidade de anos anteriores que tivemos a eleição, inflação alta, juros altos, ou seja, mais um ano muito desafiador pela frente. Tá? E para debater esse cenário, estratégias e boas ideias para nós todos, né? Nós temos aqui 3 convidados mais do que especiais, né? O Maurício Vanderlei, diretor de investimentos da Valia, o André Laporte, cofundador da Vinland Capital, e o Jordano Santos, sócio-diretor da Inove Advisory. Tá? Então, senhores, sejam muito bem-vindos. Né? É uma honra para a UE Educação recebê-los aqui no nosso espaço e desde já o nosso muito obrigado pela presença de vocês. Então, já para começarmos o debate sobre o cenário e as estratégias de investimentos para 2022, gostaria de chamar com muita honra para entrar aqui no espaço da UE Educação, mais uma vez aqui conosco, o André Laporte, cofundador da Vinland Capital, e para nós, tá? Eu, claro, sou suspeito para falar, o meu amigo André também, para nós, um dos mais respeitados gestores de renda variável deste país. Tá? Então, seja bem-vindo, mestre Laporte. Laporte, nós tivemos um segundo semestre de 2021 bastante desafiador, mas que os fundos da Vinland Capital bem se destacaram, né, pela excelente performance em relação aos seus pares na indústria. Em nossa visão, e de novo, amparado aqui pelo pessoal da UE Investimentos, tá? Uma das grandes virtudes da Vinland foi, além de ter uma excelente leitura do cenário econômico, eu diria que efetuar eficiente arbitragem, né, na alocação de ativos no Brasil e no mercado internacional. Então, a pergunta objetiva: você poderia comentar como é que você vê o cenário atual e como acontece essa gestão de vocês entre os diversos mercados? Laporte, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Edson. Obrigado, UE Educação. Bom estar aqui com vocês de novo, principalmente compartilhar esse fórum junto com o Maurício e o Jordano.
Sempre, quando eu entro num fórum tão bom desse, eu tento ouvir mais do que falar, né? Eu vou aprender demais aqui também. Então, vou começar um pouco, talvez trazendo um pouco para trás, não tão para trás assim, mas para dar uma ideia um pouco como é que funciona, né, a minha cabeça de gestor. E uma das coisas que eu sempre tive, talvez, ao longo desses 30 anos, eu morei muito tempo fora do Brasil, né? Era sócio da Goldman Sachs. Então, quando eu olhava para investir em diversas geografias do mundo, eu tentava entender no detalhe o que estava acontecendo com cada geografia, em que estágio econômico essas geografias se encontram. E a partir daquele momento, eu tento fazer uma correlação entre elas para ver onde talvez estejam as oportunidades para investimento, ou seja, quem talvez ficou para trás em um determinado, né, expansão de ciclo ou retração de ciclo, e assim a gente começa a alocar recursos atrás dessa rentabilidade. Então, quando a gente pega, jogando talvez um filme lá para março de 2020, né, quando tudo começou, né, em termos de pandemia, a gente viu, né, primeiro um mundo totalmente estagnado, né, a gente não tinha nenhuma, talvez uma esperança em relação a uma vacina, e então, os mercados ficaram, com certeza, extremamente voláteis, né, houve, né, que a gente chama de risking, né, o pessoal tirando o risco, né, dos portfólios, que foi lá em março, abril, e maio, né, você começou a ter uma visão um pouco melhor do que poderia vir. Naquele caso específico, eram as vacinas. Então, quando você começou a comparar geografias, a gente viu que, primeiro, os Estados Unidos, naquele determinado momento, ele já vinha de um crescimento extremamente robusto ao longo dos 10 anos já. Então, já chegou com uma economia extremamente forte, né? Desemprego era zero, né? Você tinha uma economia crescendo, a maior economia do mundo crescendo aí a 5%, 6% ao ano. Então, e você tinha uma massa, né, de poupança robusta também. Ou seja, as pessoas, o poder aquisitivo do americano ao longo, né, desses 10 anos antes da pandemia era bastante forte. Então, e naquele momento, né, você teve os bancos centrais começando, né, a fazer estímulo econômicos, né, para sair rápido daquele momento mais desafiador. E no caso dos Estados Unidos, isso trouxe bastante riqueza para o americano, porque ele já vinha, né, de um período de austeridade, ou seja, aumentando a poupança, né? E aquilo só fez que aumentasse, porque mesmo as pessoas que ficaram em casa e até as que não tinham emprego, né, ou com medo de perder emprego, aqueles cheques do governo fez com que essa poupança aumentasse também. E aquilo, né, depois que você começa a ter uma luz no fim do túnel, você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas quando você tem aquela robustez de poupanças, começa a alocar, até, né, da educação do americano, da pessoa física americana, a ter uma robustez de ter uma visão de longo prazo, ou seja, grande parte, né, do volume investido na bolsa americana são de pessoas físicas, ou seja elas investindo diretamente na bolsa ou via, né, fundos de pensão, né, que a gente chama daqueles 401ks lá fora, que também começaram a reinvestir. E aquilo não era tão... Você comparava as economias, as outras, tirando a chinesa, né, que basicamente foi onde tudo começou, mas saiu meio ileso da coisa, porque pegou rápido, fechou as fronteiras e estava já com um crescimento também bem robusto ao longo dos anos anteriores. Você pegava o mercado emergente, o cenário era totalmente diferente. Era, inclusive, o Brasil, onde você tinha, né, o desemprego extremamente alto, crescimento baixo,
tentando sair da estagnação que já vinha ocorrendo por muito tempo. Então, foram períodos, o Banco Central, né, globais, elas tiveram que também fazer o estímulo econômico, aquilo, apesar de muitos falarem que o Brasil não estava numa posição tão boa, né, para injetar capital dentro insumos dentro da economia, eles tinham que fazer isso, senão a situação ia ficar muito pior. Mas, comparando os outros países aos Estados Unidos e à Ásia, era bastante claro para a gente que quem sairia dessa crise com mais robustez e mais rápido seriam essas duas geografias. Então, a gente começou a alocar muito mais, né, para dentro dessas duas geografias, principalmente os Estados Unidos. E ali era muito mais em termos de a taxa de juros dos Estados Unidos, né, hoje está zero, né, basicamente, e naquele momento também era zero, então veio muito para dentro da Bolsa. E a Bolsa, como a economia americana, quando você pega, né, a Bolsa americana, tanto a de Nova York como a Nasdaq, grande parte das grandes, né, que corresponde basicamente, grandes empresas, corresponde basicamente a 26%, né, do índice americano, que é Apple, Microsoft, Google, todas essas com tamanha robustez de capital. Então, essas empresas não precisam de financiamento, essas empresas geram lucro, têm um caixa extremamente robusto, e são empresas que não precisam, né, daquele espaço físico. Então, numa pandemia, nada mudou para eles, porque eles são empresas de tecnologia. Então, em grande parte, todo esse setor, você via em países que tinham um setor, né, bem diversificado de tecnologia, listado em bolsas, elas tiveram um primeiro, digamos, momento de alta. Depois veio a parte de commodities, porque a China começou também a acelerar mais ainda, né, trazendo, enfim, né, insumo, né, o preço das commodities, né, o Maurício sabe mais de todo mundo aqui, né, chegou, continua, ainda vai mais, a gente vai falar disso depois, a patamares muito maiores, no nosso ver. Então, você saiu daqui de tecnologia, depois você foi para a parte de commodities e depois você foi para digamos assim, uma reabertura econômica, que eram mais, né, as empresas mais atreladas a valor, né, versus o que a gente chama de growth, que é mais crescimento tecnológico. Então, esse basicamente foi o ciclo. E os Estados Unidos saiu na frente, a China saiu na frente, né, as outras economias ficaram bem para trás nesse contexto. E que, quando você começou a ver, quando entrou já 2021, você teve, por causa de todos esses insumos, né, ou seja, as políticas monetárias dos bancos centrais mundial, com essa toda, né, jogando algo dentro na fogueira para dar estímulo, para tentar fazer uma recuperação econômica mais rápida, você criou um efeito inflacionário. Então, talvez até maio ou junho de 2021, tudo era bolsa para cima, principalmente a bolsa né, dos desenvolvidos, e você começou a ver sinais de inflação, né, vindo muito mais forte do que o esperado. E o primeiro a ver isso, na verdade, foi o Brasil. O Brasil foi o primeiro Banco Central que falou, putz, a gente começou a ficar preocupado, né? A inflação já é um inimigo nosso aí por várias décadas, desde que eu me dou como gente. Então, isso com certeza apavorou um pouco. Eles começaram já a subir, né, as taxas de juros ao longo a partir de mais ou menos maio de 21. E alguns outros países, né, ainda estavam extremamente relutantes. Não, essa inflação é passageira, transitória, não vai continuar. E assim a gente começou, a gente saiu um pouco de bolsa e começou a alocar para muito mais papéis atrelados à inflação e as taxas de juros. Que, tipo,
países como, apesar de foi muito rápido o movimento do Brasil, a gente não conseguiu pegar esse aumento do ciclo de taxas de juros, mas a gente, um pouco como eu falei no começo, como a gente olha todas as geografias e começa a comparar, a gente falou, putz, né, no Brasil já foi, quem vai ser o próximo? E principalmente quem está tão relutante em termos de Banco Central para começar a subir as taxas de juros, achando que é transitória por causa da inflação. E assim veio. A gente investiu bastante no Chile, na Colômbia, na Austrália, né, na Polônia, né, e todos esses tiveram que correr atrás e começaram a aumentar bastante, né, as taxas de juros e vão ter que aumentar mais ainda. Então, o tema a partir daquele maio, né, de 21 se torna inflação extremamente alta. Como é que vai conter isso, já que tem todos esses insumos aí na política monetária? E os Estados Unidos foi até interessante, né, porque da mesma maneira que o Banco Central brasileiro ele foi muito coerente e muito rápido, né, no aumento dessas taxas de juros, os Estados Unidos ficou para trás. Eles estavam extremamente preocupados, talvez vai ser uma segunda onda da pandemia, e isso vai com medo de uma recessão econômica, que isso é catastrófico para os Estados Unidos. Então, o Fed continuou injetando, né, fazendo recompra de títulos, fazendo basicamente não dando, né, um viés para o mercado do que ele ia aumentar as taxas de juros. Isso foi tomando uma escala bastante forte e agora ele está no sufoco. Ele vai ter que aumentar as taxas de juros bastante forte, bastante rápido, e mesmo assim eu acho que não vai dar tempo, né, porque a inflação já está comendo solta. Então, a gente saiu, né, é interessante que na entrada a gente investiu bastante ali de novo, de maio de 21 até basicamente o segundo semestre inteiro de 2021 foi nesse trade de aumento de taxas de juros, aumento de inflação, e dentro da Bolsa, quais são as companhias que conseguem repassar preço, quais são as companhias que têm robustez de caixa, que não são alavancadas. Então, todas essas se beneficiaram perante as outras que não têm uma robustez econômica tão forte. Então, esse foi o tema que a gente conseguiu pegar bastante. E a gente vai falar depois um pouco, 2022, mas o tema não mudou. Então, a gente vai entrar depois. Mas acho que a mensagem aqui em relação à performance de novo, todas as geografias, às vezes você tem momentos que tem uma descorrelação forte entre uma economia e outra, uma geografia e outra, por motivos isolados, né? Mas a normalidade é que você vê isso. Então, você vê, né, o Brasil aumentou a taxa de juros, né, o problema inflacionário é global. Putz, quem não aumentou? Pô, vamos ali explorar fundamentalmente por que aqueles não estão tão hesitantes de fazer isso. E assim você vai achando oportunidades de investimento boas. Muito bom, Lapô, muito bom. E assim, falar para o público para aproveitar, porque é uma experiência de décadas no mercado internacional, no tempo de Goldman Sachs. Então, a gente vê assim, um testemunho, uma estratégia de um cara como o Lapô, é uma verdadeira aula que você não acha em qualquer lugar. Tá? Obrigado aí, Lapô, pela sua primeira participação. É muito legal a estratégia, levando em conta a geografia como um todo e fazendo essa análise, vamos dizer assim, absolutamente técnica, né? Sem levar muito em conta feeling, olhando realmente todos os indicadores econômicos, vamos dizer, em análise conjugada. E aí, chamando aqui para o nosso debate o Jordano, tá? Jordano, primeiro, obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez, tá? Nos dando a honra de recebê-lo. O Jordano atua na Inove, é um consultor de investidores institucionais, assim como a maioria de nós, tá? Então, o Jordano, a Inove presta uma consultoria de investimentos de qualidade para os investidores institucionais. No seu ponto de vista, quais são as tendências verificadas nas entidades quando das definições
das suas definições, das suas políticas de investimentos, né? E quais são as estruturas para a execução destas políticas, tá? Jordano, seja muito bem-vindo. José, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês, com o André novamente, com o Maurício. Bom, acho que começaria falando um pouquinho de política, né, de investimento. As fundações, nos últimos anos, já vêm ajustando as políticas naqueles segmentos que são segmentos que nos últimos anos acrescentavam algum retorno sobre a taxa básica de juros, né? Então, hoje a gente já vê políticas com limites maiores ou limites até o máximo de exterior, a parte do estruturado. Então, assim, esse não foi a grande mudança, porque as políticas elas já vinham sofrendo alterações. E, claro, aí a gente tem que fazer uma consideração que cada política conforme o objetivo de cada plano, né? Então, não muda muito os limites, mas a alocação que a gente chama de objetivo, que a fundação vai buscar, a maioria dos modelos, né, que você utiliza, se for rodar para um plano BD, o impacto das taxas de juros que a gente tem hoje, né, para efeito de reinvestimento, ou mesmo planos BDs que conseguem carregar papéis na curva, obviamente que vai fazer uma mudança ali na expectativa do que vai ser alocado. Então, você não mexe muito nas bandas, mas o objetivo para o ano começa a mudar, porque você usa a renda fixa de uma maneira diferente. Isso para plano BD. Aí o plano CD, você tem uma infinidade também de características. Pode ser um plano com perfil, um plano sem perfil, um ciclo de vida. Mas o fato é que as bandas, eu acho, com o tempo, elas já vêm sendo bem ajustadas. E a Previc, a legislação, ela define que a gente tem que olhar essas bandas para fazer as realocações, né? Então, isso já vem sendo ajustado. O que mudou, principalmente, foram os objetivos definidos para esse ano em função desse novo juros, né? Então, todos os modelos foram rodados, estudos em função dessa nova taxa de juros, e isso, de certa forma, tem um efeito sobre o objetivo para o ano e também sobre os benchmarks, né? Mas a política, no geral, ela já, a maioria já atendia essas bandas. Aí, com o foco hoje, olhando mais a estrutura nova de juros, né, o que a gente está passando, se a gente pegar o nível de NTN-B hoje e for olhar um pouco de histórico, né, nas épocas de eleição, a gente está num nível bem considerável, né? Então, isso faz um efeito para a fundação que consegue comprar e carregar. E o próprio CDI, no nível que está, também faz uma diferença para as fundações que têm marcação a mercado. Então, isso tem um efeito direto na política em relação ao objetivo, né? Esse é um grande ponto, porque aí você mexe em benchmark e busca, eventualmente, fazer algumas alterações para refletir isso. Só que o que eu trataria também como um ponto interessante, assim, bom, é que mesmo o que passou nesses 2 últimos anos, mesmo que os modelos, as discussões direcionem para uma revisão de redução daqueles ativos que têm maior volatilidade, as fundações elas não estão fazendo dessa maneira, né? Ou seja, estão fazendo quando elas estão fazendo de maneira gradativa ou aguardando. Por exemplo, fundação que na nova sugestão entrou o ano com a renda variável mais baixa do que a política do ano passado. Ela não saiu vendendo, ela saiu posicionada no que ela terminou o ano, até para não começar o ano já entendendo que aquilo que passou no ano anterior não vai conseguir trazer um retorno diferente, ou não vai trazer uma visão diferente. Então, isso foi um aprendizado também, né? O período de pandemia, ele trouxe muito disso, as fundações entendendo que precisa dar tempo para certos ativos, e tem certos ativos que ficaram a preço bem baixo, né? Então, por mais que a gente tenha ainda tem um nível de juros mais alto, não teve essa mudança tão, vamos sair reduzindo posição aqui, carregando de renda fixa, não. Tem um bom entendimento, isso mostra também uma maturidade maior no mercado, né? Isso é bom. Aí você consegue sempre evoluir em termos de produtos, né? E aí, assim, só para fechar essa parte, alinhado à política, o que a gente enxerga é que os produtos que também vêm sendo utilizados, eles são produtos com mais flexibilidade, ou que a fundação consiga acessar gestores mais especialistas. Hoje você já não tem um fundo que... não tem não, né? Tem, mas
uma quantidade menor, fundos que compram mais papel. Então, hoje você compra mais casa, né? Então, essa é uma característica que vem acontecendo com o tempo. Claro que isso é muito de fundação para fundação, porque você tem aquela fundação que consegue comprar ativo e carregar, então ela faz em carteira própria mesmo, ou faz dentro de um fundo ALM. Tem fundação que consegue carregar o crédito, pode comprar, mas, no geral, para planos que têm a marcação a mercado, a maioria tem tentado fazer modelos que você tenha mais flexibilidade, um fundo de bolsa, que não carregue só fundos com prazo mais longo, ainda mais para esse ano, que você tem variações da renda variável. Você vê, talvez se a gente fosse discutir aqui numa roda de discussões sobre o cenário, talvez o Laporte até apostaria, mas eu não sei se eu e o Maurício teríamos uma tendência a apostar que a Bolsa teria esse retorno em janeiro. Então, assim, o que a fundação, o que a gente busca é fazer alguns modelos e produtos flexíveis para a gente conseguir aproveitar, porque esse é um ano de aproveitar rebalanceamento. É difícil quando a gente tem um juros alto e você consegue o que você rebalanceia daqueles ativos com mais volatilidade, ganho deles, você está trazendo para dentro da carteira com juros mais altos. Então, a maioria dos produtos a gente está tentando sempre direcionar para você ter mais flexibilidade na movimentação. Alguns você vai conseguir mais fácil, outros de uma maneira um pouco mais difícil, mas com um pouco mais de prazo também, mas eu já vejo isso como uma linha que as fundações vêm até já trabalhando nos últimos períodos, até em função dos juros que a gente estava, a necessidade de buscar alternativas de investimento, alguns multimercados que faz uma gestão um pouco mais diferente. Então, isso precisa ter casas mais especialistas, buscar mais alternativas mesmo e nomes que saibam fazer, que tenham maior percepção em relação a isso, né? Acho que ponto assim da política e de estrutura, acho que esses são bons pontos, assim, mas eu destaco a maturidade, assim. O fundo de pensão é um mercado que vem evoluindo muito, assim, isso é muito bom, né? Entender que os produtos precisam de tempo e entender que tem certos cenários que a gente tem que passar segurando mesmo, porque os preços, não é a qualquer preço que você vende, né? Então, acho que isso é interessante. E só para confirmar, dando um testemunho e dizer, concordando com o que o Giordano comentou no que se refere ao amadurecimento, testemunho que eu trago para cá é a própria visão dos conselheiros de fundos de pensão, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, que lá em março de 20, com aquela rentabilidade famosa, foi um desespero. Foi um desespero. Quantos eventos nós participamos, quantos eventos, quer seja da própria UE Educação, quer seja da JCN, com conselhos para mostrar para eles que o mundo não acabou, não. Aquela famosa rentabilidade negativa de março, e vocês três sabem muito melhor do que nós disso, ela gerou uma celeuma ali, mas eu acho que ela trouxe um amadurecimento, sim, Giordano, eu concordo com você e temos sido testemunhas desse amadurecimento, tá? E, assim, obrigado aí pela sua primeira fala. E chamando aqui para o debate aqui o nosso terceiro convidado, né, Maurício Vanderlei. Maurício, obrigado mais uma vez aqui pela sua presença. Tá? A Valia sempre foi considerada uma entidade muito eficiente na gestão dos seus ativos de investimentos. Historicamente, a gente vem testemunhando isso. Como é que vocês avaliam o cenário econômico brasileiro e aí podendo fazer algumas, vamos dizer assim, algumas inserções ao colocar aqui pelo Laporte e pelo Giordano, tá? E que desse cenário, que ditames vocês extraíram para nortear as políticas de investimentos dos planos administrados pela Valia? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, Zé Edson. Boa tarde, André. Boa tarde, Giordano. A Valia tem algumas características, né, diferentes entre planos, né? Nós administramos aí em torno de 12 obrigações de benefício definido e temos 2 programas, né, de contribuição definida. Um é o perfil de investimento tradicional, né, o Target Risk, e o outro é o Target Fund, o ciclo de vida, como nós chamamos, né? Então, assim, como é que nós vimos, né, 21, né? Em 21, nós tínhamos um cenário que ficaria pior para o final do ano, né, na medida que se aproximasse as eleições, a corrida eleitoral, né?
Então, a gente achava que o segundo semestre seria a pior parte do ano, porque acabou não sendo, né? Acabou que o ano começou animado, começou com o cenário internacional já se falando um pouco aí da mudança da política monetária, né? Uma inflação maior, né? Impactada aí pela oferta, então isso começou a entrar no cenário dos investidores, isso acabou se desdobrando também por questões fiscais aqui no Brasil, o mercado começou a ficar um pouco mais nervoso, e no final, como o André, acho que não vou repetir aqui o cenário, os fatos, né, de 2021, mas como ele colocou muito bem a própria mudança do Banco Central, né, da política monetária no Brasil, que aí realmente reprecificou todos os ativos, né? Então, na nossa cabeça, nós começamos 21 com dois dilemas, né? Primeiro, a própria simetria da situação, né? As taxas estavam muito baixas, né? Vindas aí de um cenário de pandemia, quer dizer, obviamente não tinha nenhuma questão de nós acharmos que a taxa de equilíbrio era aquela taxa que estava dada no mercado, porém nós estávamos pressionados também pelo carrego, né? Ter recursos de curto prazo em CDI naquele momento era muito custoso, né? Então a gente ficou vivendo esses dois mundos, né? O nosso olhar de longo, obviamente nós somos investidores de longo prazo, não tinha grandes oportunidades, senão a perspectiva boa da Bolsa de Valores que poderia aí suprir esse olhar de longo prazo com retorno também de curto prazo, mas as NTNBs muito abaixo das metas atuariais, o que dificultava a alocação, então nós fomos com uma política de ficar com caixa, decidimos ficar com caixa um pouco acima do nosso caixa estratégico usual, né? Justamente acreditando que em algum momento essa política, essa taxa de juros subiria, porque a inflação estava vindo, obviamente não na intensidade que nós nunca imaginávamos, que a intensidade desse movimento, né, foi muito maior do que nós esperávamos, mas nós identificamos uma simetria. Mas dentro desse cenário também, eu acho que é o que acontece aqui, o Jordano colocou também, nós tivemos grandes oportunidades para investidores de longo prazo em 2021. E uma delas, também o André mencionou, são as NTNBs, né? Quer dizer, durante anos nós ficamos aí fora do mercado com taxas abaixo das metas atuariais, e de repente as taxas abriram, né? E abriram de uma forma que para nós, né? Que se nós desconsiderarmos risco de solvência, né, de longo prazo, quer dizer, são taxas que não só contribuem, né, para o retorno dos planos que nós administramos, mas também são muito mais eficientes, né, na gestão de ativos e passivos, né? Na verdade, os nossos planos são planos já, nossas obrigações de benefício definido, já são obrigações maduras, obrigações que nós já fizemos o de-risking, né, do nosso maior plano BD, quase não tem renda variável. Então, quando nós temos oportunidade, né, de comprar NTNBs acima da meta atuarial, para a gente isso é uma bênção, né, porque você tem o hedge do passivo, né, do maior risco que nós corremos, que é a inflação, e você, ao invés de lá de fora, que você paga por isso, aqui nós recebemos por isso, né? Nós recebemos aí, conseguimos comprar títulos acima da meta. Só para ter uma ideia, quando a Valia começou a fazer LM lá na década de 2000, nossa meta, nosso objetivo, né, do ALM era 2% real acima da meta atuarial. Você compra hoje uma NTNB, sei lá, por 1,5% acima da meta atuarial, ainda faz o hedge do passivo, quer dizer, é uma situação... E lá você tinha que lidar com uma carteira diversificada, né? Quer dizer, o risco que você corria, a volatilidade que você tinha do teu portfólio é muito maior do que você está correndo hoje. Hoje eu tiro o risco e consigo gerar superávit nesse cenário que o Brasil está apresentando, né? Então, assim, para as nossas obrigações de benefício definido, que estão solventes, estão superavitárias, nós continuamos com a política de investimentos orientados ao passivo, né? Então, para nós foi uma grande oportunidade que aconteceu ano passado. Nós fizemos deslocamento de recursos, nós tínhamos recursos de curto prazo que nós deslocamos, né, para as NTNBs, nós deslocamos recursos de renda variável também para NTNBs, com o objetivo de justamente reduzir o risco de solvência dos planos, né? Então, acho que isso é um cenário. Por outro lado, dificultou muito, né? Quer dizer, a renda variável que começou bem um ano, terminou um ano aí com uma situação mais complicada e acaba atrapalhando aí um pouco aí os resultados, né? Quando a gente olha para os planos de contribuição definida, aí já é uma outra realidade, né? Os planos de contribuição definida, eles são planos que os seus investimentos são mais curtos, né? Porque você tem eventualmente pode ter eventualmente uma necessidade de caixa maior,
Então, ele começou o ano com muita renda fixa, né, de curto prazo, e, obviamente, isso aí trouxe um custo grande, um custo grande, né, no carrego, porém, a renda variável andou muito bem durante boa parte do ano e terminou o ano aí, como todos nós sabemos, né? Então, isso aí traz uma dificuldade, né? Eu acho que esses planos de perfis de investimentos, né, ou ciclo de vida, eles se baseiam muito, né, na maior alocação de ativos de risco, né, principalmente a renda variável é uma grande âncora para o resultado desses planos. Isso acabou impactando negativamente os resultados. Mas, por outro lado, também, né, nós temos aí, introduzimos, né, nos nossos perfis de investimento, investimento no exterior, também teve uma contribuição positiva muito significante também no ano, né? Os nossos ciclos de vida já tinham, né? Já começaram com o investimento no interior do limite. Nós estamos trabalhando em diversos planos nossos com investimento no exterior no limite, e a gente vê também isso como fator não só diversificador, né? Mas também como capaz aí de agregar retorno para os planos, como tem sido aí nos últimos anos. Para dar uma ideia, desde 2015 para cá, nossa carteira de investimento do exterior rendeu 308%, um pouco muito próximo aí do MSCI World, batendo aí o Ibovespa, batendo aí o próprio câmbio, quer dizer, a contribuição realmente vindo aí da renda variável lá fora, né? Então, isso foi também uma estratégia que nós utilizamos ano passado aí para aumentar o retorno. Nós também trabalhamos aí nos perfis nossos, né, com multimercado estruturados. A gente acha, como foi colocado aqui, né, quer dizer, são gestores que têm uma capacidade de operar em diversos mercados diferentes, né, mercados que a Avalia não opera, não tem estrutura para operar e não quer operar e não vai operar, né, quer dizer, na verdade, uma expertise. Nós vemos nesses gestores, né, então a gente busca aí também, com um olhar de longo prazo, também utilizar o multimercado estruturado. Na renda variável, nós temos a gestão ativa, né, também bem exitosa. Nós chamamos de FIC Valor, desde 2012, se eu não me engano, nós já trabalhamos com a carteira de renda variável terceirizada, e nós temos aí um gap contra o Ibovespa de quase 100% aí nesse período, né? Então, o que nós buscamos, né, dentro do cenário do ano passado, né, e o que nós estamos olhando para frente, né, daqui para frente, continuar com o nosso processo de diversificação de carteira, principalmente nos planos de contribuição definida. Os nossos planos, as nossas chamamos de obrigações de benefício definido, eles estão com a vida resolvida, tá? Então, assim, não temos déficit, temos superávit. Nosso maior plano de benefício definido tem 11 bilhões de patrimônio, já pagou 5 bi de superávit. Então, assim, são planos com a vida bem resolvida, um pouco risco. Então, quando aparecem oportunidades de NTNB, de aumentar esse casamento de ativos e passivos, nós aproveitamos ela e intensificamos essa política de hedge que nós temos, porque, eventualmente, títulos vencem, né? Dinheiro, algum título vence, você fica com caixa e te realoca. Mas o nosso maior desafio, e é onde tem todos os participantes ativos, né, dos nossos patrocinadores, são os planos de contribuição definida, que, obviamente, eles sim precisam de carteiras diversificadas e não diferente, né, obviamente, do que nós fizemos no passado dos nossos planos de benefício definido, que deu certo, né? Cada vez mais trabalhar com carteiras diversificadas, com diversas classes de ativos, de forma que você consiga ter carteiras mais eficientes, com os riscos mais adequados e com potencial de retorno também adequados, né? Nós estamos vivendo uma situação, obviamente, nós não podemos ficar olhando para a conjuntura, né? Eu acho que o que foi falado aqui, nós estamos no momento de um ajuste da política monetária, e o Banco Central brasileiro está sendo pioneiro nesse ajuste. Nós vamos escolher se der certo esse ajuste, né? Então, as expectativas se ancorarem aqui para o longo prazo. Obviamente, os ativos brasileiros, em algum momento, vão passar por um período aí de queda da atividade econômica, mas vamos sair também na frente aí na recuperação, comparado aí a outros países que vão começar aí o processo de aumento de taxa de juros. Então, a gente está vendo também que essa questão conjuntural faz parte aí do cenário, né, normal que nós vivemos, né, enquanto fundo de pensão, enquanto investidores de longo prazo,
mas nós não podemos perder de vista também as oportunidades que nós temos, que essas situações também criam, né? E talvez essa atuação como contrarian, né? Como contrários aí enquanto investidores, né? Nós que conhecemos os nossos passivos, né? Nós que temos passivos mais domesticados do que fundos de varejo, por exemplo. Então, assim, nós temos a oportunidade de aproveitar esse prêmio aí do longo prazo nos oferece, né? Então, é isso que a Valia fez nos planos B10, é isso que a Valia tem feito nos seus planos de contribuição definida e vai continuar. Então, é um momento que nós estamos vendo como um momento de oportunidade também, né? Ativos baratos, renda fixa atrativa, e pode ter volatilidade nesse ano? Vai ter volatilidade nesse ano. O Brasil sempre vai ter volatilidade, sempre vai acontecer alguma coisa, sempre vai ter volatilidade, faz parte da situação, mas o nosso histórico é esse, né? Mesmo em meio à volatilidade, nós temos planos solventes, nós temos planos superavitários e vivemos aí tudo que todos nós sabemos que aconteceu aí no Brasil. Então, é possível, sim, lidar com a volatilidade. E eu acho que o Brasil oferece, talvez, para os fundos de pensão, principalmente para os planos de B10, os melhores instrumentos, aí, como eu disse, né, pagando o prêmio, que são as NTNBs. Eu acho que para o plano BD, realmente, é uma concorrência desleal, né? A gente fala aqui, às vezes eu falo com alguns fornecedores que eu falo, caramba, mas a NTNB é uma concorrência desleal, é um negócio assim, só no Brasil realmente não tem como resistir, né? Mas é claro, né? É óbvio que a renda, e o nosso exemplo, é claro, a renda variável agregou muito valor à Valia durante os anos, ainda que a taxa de juros fosse alta, a nossa renda variável ativa agregou mais valor do que as próprias, do que a própria performance, o resultado da renda fixa, né? Então, também a renda fixa aqui, obviamente, mesmo nesses momentos, ela é muito boa, mas também, se você buscar alternativas em outras classes, você consegue, sim, retornos que agregam e ajudam aí no resultado dos planos. Muito bom, Maurício. É uma evidência de que uma gestão ativa e qualificada dá resultados, né? Em resumo, numa frase pequena, seria isso aí. E você falou a palavra oportunidades, você que está nos assistindo tem a oportunidade de interagir com essas feras aqui embaixo, nós temos o nosso chat, essa teclazinha aqui, um Q&A aqui embaixo, tá? Em que você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar o seu comentário, que as nossas feras aqui terão um prazer enorme de atender vocês e de responder a sua pergunta, tá? Então, dando continuidade, a gente indo aqui para a segunda parte da nossa conversa, é bom a gente lembrar, né, ao nosso público, que o segmento de previdência complementar é um dos mais regulados e fiscalizados do nosso país, né? O que é bom, né? O que é bom. Aí, sobre o prisma do participante, do assistido, isso é muito bom, né? Portanto, o nível de exigência, transparência e eficiência se faz cada vez maior, obrigando as entidades a implementarem modelos de gestão cada vez mais inovadores e cada vez mais eficientes. E, neste sentido, nós temos a honra de contar aqui com essas três feras nesse nosso encontro, para a gente falar um pouquinho do que vem aí para frente, né? Assim, das tendências para a evolução na prestação de serviços nas áreas de atuação, tá? Começando aqui com o André Lapó. Lapó, quais as principais posições que a Vinland possui hoje no mercado? E, na sua opinião, Lapó, o que vem pela frente no universo das gestoras de investimentos? Tá. Bom, acho que, dando continuidade um pouco do que eu falei no início, o que a gente viu nos anos anteriores, essa dinâmica, né, que foi extremamente bem falada aí pelo Maurício, né, dos ativos, como eles oscilam ao longo do tempo, né? Então, hoje, a gente vê o maior problema em termos de crescimento, né, os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem uma situação que o Banco Central se meteu, da qual você tem a inflação correndo solta, algo já na faixa de 7%, você não vê isso há décadas.
né? Você tem um Banco Central continuando extremamente estimulativo, ou seja, comprando ativos no mercado e não elevando as taxas de juros ainda, que isso deve começar a partir de março. Então, a grande questão hoje nos Estados Unidos é quanto vão ter que aumentar as taxas de juros para conter essa inflação. E a partir do momento que você começa atrasado, né, você pode ter um problema, porque se você começar a aumentar muito rápido e essa inflação também voltar lá na frente, você pode dar um choque monetário extremamente forte e até trazer, talvez, para um lado mais de recessão. Porém, do jeito que as coisas estão indo, né, o passo devagar que o Banco Central vem mostrando, a gente acredita que ele vai continuar indo de pingo em pingo. O que é o pingo em pingo? Ou seja, subindo 25 basis points, né, ao longo do ano para umas 7 vezes. Isso, se você botar na conta, basicamente, né, os juros americanos vai chegar a algo em torno de 2 e pouco, que continua extremamente baixo, né, numa inflação de 7. Nem que essa inflação saia de 7 e volte para 6, você vai ter um juros real aí, né, algo em torno aí, né, de 2,5, que a gente acha que tem que ser bem maior que isso. Então, a gente continua bem tomados, né, em todos os vértices da curva de juros americana, né, e isso tem um impacto bastante forte para a Bolsa, né? Então, você tem, né, os juros, né, começando a subir e talvez essa subida, de novo, ela pode ser até mais que 25 basis points por reunião, algo em torno, talvez, do dobro, 50 basis points. Isso tem um impacto muito forte na Bolsa Americana. A gente já começa a ver esse impacto, né? A Bolsa Americana, o S&P, saiu de lá de 4.900, já está, hoje bateu abaixo de 4.300, lá tem um problema geopolítico também, mas mesmo sem o geopolítico, a gente acredita que isso é a normalidade da Bolsa. E você tem, né, ao lado, quais são os setores da economia, da Bolsa, desculpa, que se beneficiam disso. Principalmente o setor de commodities vão se beneficiar disso, porque existe escassez e a demanda é muito forte. Então, principalmente do lado de energia, né, que isso tende a ficar bem pior, essa oferta, né, até pelo risco geopolítico aí de guerra. Então, a gente está bem investido no setor de energia no mundo inteiro, né, inclusive no Brasil também, via né, Petrobras. Temos nossa maior posição do fundo, né, até coincidentemente, Maurício, aqui é Vale. A gente agora gosta bastante da empresa, acho que tem um dividendo bem robusto. Então, a gente está em commodities, está em Vale, e a gente estava muito em banco. Então, você olha um pouco em termos de comparativo, né, os bancos americanos sempre estavam negociando algo em torno de 9,5, 10 vezes lucro, né? E você pegava o Itaú da vida, né, estava negociando a 6 vezes. Hoje, né, o Itaú já está 8,5, e você pega uma Goldman, já está algo em torno de 9. Então, você vê que esse spread entre os dois, o Goldman chegou a bater 13, né? Itaú ficou ali no 7. Então, essa rotação que você está vendo para a entrada nos emergentes, ela é muito clara. Então, você tem o alocador global, ele está alocando muito no Brasil, desde janeiro, principalmente quando chegou naqueles níveis aí de Bovespa de 100 mil, foi o primeiro. Então, a gente está bem comprado na Bolsa brasileira, principalmente no âmbito mais bancos e commodities. Eu acho que ainda não tenho uma visão muito clara, né, que papéis da economia real, né, eu acredito que continuam, né, não estão tão baratos assim, digamos assim, mas eu consigo ver a Bovespa subindo aí uns 10% ou 15% ainda no ano. Se você tirar um pouco, né, o risco eleitoral, que tomara que seja mais tranquilo, mas você consegue ver uma bolsa brasileira aí num momento bom. E justamente por causa disso.
né, essas comparações entre Estados Unidos e os emergentes. O que pode, os riscos, ter estar tomado em bolsa brasileira bastante bem, né, como eu falei, principalmente nessa parte de commodities e de bancos. Na Europa, na Ásia, a gente está comprado no setor de tecnologia. Eu acho que a Ásia ela é sempre contracíclica. Então, quando o mundo ele começa a desacelerar, é onde eles dão os estímulos. Então, você está vendo exatamente isso acontecer. Então, a gente acredita que essa política, principalmente na última viagem que a gente fez para lá, que foi um mês atrás, a gente acredita que essas intervenções, né, do governo chinês dentro das empresas de tecnologia, eu acho que eles pagaram um preço bastante forte por ter feito isso. Eu acho que agora eles estão muito mais proativos tentando transmitir a mensagem da qual não vão mais botar tanto o dedo lá dentro. E essas empresas tipo Tencent, Alibaba, né, JD, eu acho que essas empresas são bastante boas para você, em termos de apostas. Então, a gente está apostando nisso. E a Europa, ela está no limbo. A inflação da Europa, ao longo desses anos todos, sempre foi bastante baixa, aumentou um pouco agora. Ela vai ter também subir taxa de juros. Então, e as empresas ali, que a grande parte do peso das empresas dentro do índice europeu são muito mais bancos e muito mais tecnologia. E, na minha visão, não tão caro nem barato. Então, não estou vendo muitas oportunidades. Então, a oportunidade da vez é o Brasil, né? Acredito que, apesar da inflação estar bem alta, ela vai começar a normalizar. Eu não consigo ver. Eu acho que os taxas de juros Selic devem bater 12,5%, né, que até contribui bastante para o case aí do Maurício. E depois ela tende a começar a se ajustar mais aí, talvez até um pouco abaixo dos 2 dígitos, mais bem para perto dos 10. Então, e o crescimento, a gente acha que o crescimento, essa é um fator fundamental na tese, né? Então, o crescimento americano a gente continua tendo como 3%. Então, teoricamente, não é tão ruim assim. Só que as coisas estão ficando um pouco mais nebulosas. Então, talvez não seja o 3%. Então, seja mais para 1,5%, 2%. Isso vai ser pior ainda para dentro do mercado acionário. Em contrapartida, no Brasil, a gente está em umas casas que tem uma visão mais positiva. Hoje, a gente tem como crescimento algo em torno de 1,5%, que eu acredito que seja otimista perante outros economistas. E talvez isso vai ser maior ainda. Então, isso ainda traz uma robustez maior para a Bolsa andar. Eu acho que ainda tem, principalmente bancos. Eu acho que quando você pega o Itaú tradando, né, negociando aí a 8 vezes, acho que consegue chegar a 9, 9,5. Isso, assim, a grosso modo, você pegar isso e derivar isso, onde a Bolsa pode estar, acho que tranquilamente ela vai ter um ganho aí de 10% ou mais, no mínimo, na verdade, 10% no mínimo para 2022. E tem os riscos inerentes disso tudo. Então, você tem basicamente a guerra acontecendo lá fora, você tem uma eleição aqui. Então, concordo plenamente com o Maurício no fato que apesar, né, do final das contas, se isso tudo se concretizar, não vai ser uma linha reta, né? Você vai ter muito, né, trancos e solavancos aí. Mas a gente está otimista no Brasil. Obrigado, Lapó. Acho a prova aí que você bem se posiciona, né? Lato sensu, tanto no que se refere à alocação de carteiras, quanto aqui no nosso evento, né? Eu já participei de tantas lives e já tive, vou dividir aqui com o nosso público, que são todos amigos, que já tive convidados que me mandavam um WhatsApp dizendo: me pergunta isso, me pergunta aquilo, e o Lapó se posiciona aqui. Obrigado aí, Lapó, pelo seu posicionamento. E já passando aqui para o Jordano ainda na esteira desse, o que vem pela frente, no universo das consultorias de investimentos, na visão das empresas que dão consultoria de investimentos para investidores institucionais. Na opinião de vocês, o que vem pela frente, Jordano? José, esse é um ponto bom. Se a gente pensar que
muitos modelos foram desenvolvidos para acompanhamento, né, de carteiras, para definição de alocação. O que a gente enxerga, e geralmente nos períodos onde essa volatilidade aumenta, e ele bate não só nos períodos de eleição, mas também nos períodos de eleição, é que a consultoria ela tem que ir muito numa linha de uma proximidade, né? O Maurício ele falou sobre oportunidades. Só assim, a gente como consultor só vai enxergar essa oportunidade se a gente tiver a proximidade e entender a necessidade do cliente, né? Então precisa a partir disso a gente ter um aprofundamento maior em relação aos produtos que são oferecidos com as necessidades enfrentadas, né? Então, assim, modelos, a gente tem bons modelos, né? Bons modelos, mas eu entendo que agora a questão é entender o momento que nós estamos e transformar isso em oportunidade, de fato, mas encaixando proximidade com o que o cliente efetivamente tem de necessidade. Porque alguma coisa que serve para avalia não serve para um outro cliente por uma questão de característica de passivo. Então, assim, o caso das NTNBs, a gente já falou aqui, mas tem fundação que tem oportunidade de construir a carteira, tem fundação que hoje já está tomada. A questão da bolsa, ter uma bolsa mais líquida ou menos líquida, explorar os multimercados, talvez que com juros altos, no tempo, são multimercados que conseguiram dar muito resultado. Então, isso tudo cabe na consultoria entender os tipos de produto e quem está fazendo, né? E como foram essas casas ao longo do tempo para verificar o reflexo, né? Pô, nos períodos que quem tem consistência, de que forma que aborda. Então, eu enxergo os modelos bons, já tem, mas eu entendo que tem que ter uma proximidade. Não existe mais aquele negócio do consultor olhar para trás só. Isso a gente já bate até algum tempo. O consultor só olhar para o que aconteceu, porque se você olhar no retrovisor, isso que a gente defendeu e que o Maurício defendeu em relação a enxergar a oportunidade, você não enxerga, né? Você só enxerga que tem, poxa, minha bolsa está indo mal, é um risco, mas e o preço, né? Tá bom? Como que isso pode encaixar no meu plano? Então, acho que vai mais ou menos por aí a tendência aí em relação a... Claro, né, eu falo muito pela Inove, mas eu enxergo que isso é uma necessidade do mercado no geral mesmo, para receber esse tipo de trabalho, né? Obrigado, Jordano. Já estão chegando aqui as perguntas, pessoal. Fiquem à vontade aí para contar com as nossas autoridades no tema, não temos dúvida que são. A gente vai para essa rodada aqui com as perguntas do público, já passando aqui para o Maurício. Maurício, nesse cenário aí de tantos desafios, vocês avaliam e implementou os perfis de investimentos lá para o ciclo de vida, que é uma realidade nas entidades de previdência no exterior, tá? Eu diria que em vários lugares do mundo, e a gente já conversou sobre isso, no Canadá isso é uma coisa absolutamente normal, mas no Brasil essa forma de gestão ainda é pouco difundida, pouco praticada. Como é que você vê essa estrutura de perfis por ciclo de vida? Como é que está a execução dessa gestão dentro da Avalia, nas questões operacionais e na alocação dos investimentos? E se você já tem algum, apesar de ser uma coisa muito recente, se você já tem algum feedback dos seus participantes com relação a essa estrutura de investimentos? Vamos lá, né? A Avalia já trabalha com perfis de investimento desde 2008, né? Nós implementamos o Target Risk, né? E nós, hoje, né, oferecemos desde o perfil CDI até o perfil 60, que é o mix 60, que nós chamamos, com 60% de renda variável, né? Então, esse era o modelo clássico, né? Mas, obviamente, a tendência, né, dos participantes é eles gravitarem em torno do perfil default, né, ou do perfil inicial. Você tem uma inércia, né, no processo decisório. Aí essa foi a nossa experiência, apesar de nós temos atingido aí os objetivos, né? Só que nós temos um grande dilema, né? O grande dilema principalmente quando a taxa de juros, né, começa a ficar muito baixa, ou os ativos começam, como a renda variável no Brasil também acabou tendo um retorno muito abaixo aí do esperado aí na última década, você começa a ter aí uma tensão entre o risco desejado e o risco necessário, né? Então, muitos participantes acabam, eu acho que
eu não tenho apetite para muita renda variável, não quero renda variável, mas se ele simular o benefício dele futuro também, então ele vai ter que contribuir o que ele também não quer contribuir, né? Então, é aquela formulazinha básica, né, de previdência: você contribui, você tem retorno de investimento para ter o benefício que você quer lá na frente, né? Então, não vai ter mágica, o dinheiro vai ter que surgir de algum lugar. Então, obviamente, é o movimento que aconteceu no resto do mundo, né? Quer dizer, as imperfeições, né, e os problemas do target risk, né, do perfil de investimento tradicional, eles são, em grande parte, resolvidos pelo target date fund, ou ciclo de vida, né? Aí tem um pouco de diferença aí do approach do modelo, mas praticamente é a mesma ideia, onde você já usa um pouco mais de finanças comportamentais, né? E você traz o processo decisório meio para a entidade, né? Quer dizer, onde o participante não mais escolhe, né, o risco que ele quer correr do ponto de vista de classe de ativos ou de qualquer outra forma, mas sim quando ele quer se aposentar, né? E aí a entidade, ela sim determina o risco necessário, então, para você atingir o objetivo desse participante na data que ele quer se aposentar. Então, essa talvez a grande vantagem, né? Você melhora o teu processo de comunicação com os participantes, né? Você simplifica o processo decisório dele, você traz para a mesa: olha, quando você quer se aposentar, e eu, agora, operadora do plano, vou passar, então, a oferecer, né, essa alocação estratégica de longo prazo que ele necessita para atingir o objetivo dele. Então, nós começamos a oferecer isso no início do ano passado, né? Isso, como você colocou, a maioria dos fundos de pensão ao redor do mundo tem migrado seus perfis de investimento do target risk para o target date fund, até por incentivo regulatório. Muitas das vezes o regulador tem essa preferência justamente para resolver, né, os problemas que o target risk apresenta, né, de inércia e não atingimento dos objetivos do participante ao longo do tempo. Você tem uma grande dificuldade, né, dos participantes simularem, né, de entenderem. Quando você entra num simulador no fundo de pensão, não é nada trivial, né? Você tem várias variáveis que você tem que parametrizar para você fazer essa conta, né, se você de fato a tua contribuição e o retorno que você espera vai gerar o benefício daqui a 10, 20, 30 anos à frente. Não é algo trivial, mas eu acho que o ciclo de vida traz esse benefício. E com isso, né, obviamente, você consegue, né, ter alocações, inclusive ter carteiras mais diversificadas, né? Então, por exemplo, quando a gente oferece nosso perfil lá 2000 e lá na frente, né, décadas à frente, nós temos uma alocação de renda variável já quase no limite da lei, com o exterior no limite também da lei, quer dizer, você tem multimercado no limite da lei. Então, quando você vai para o longo prazo, quer dizer, esse participante que ele pode tomar risco, que é bom para ele tomar risco, que ele tem tempo de recuperar, né, em caso de alguma volatilidade, você oferece para ele um produto que tem um potencial de retorno muito mais alto, e você vai retirando o risco, né, à medida que ele vai se aproximando da sua data de aposentadoria, você vai retirando o risco dele. E aí, obviamente, tem várias formas de você chegar no final, né? Se ele vai continuar no programa ou não, ou se vai, aí tem várias formas de você montar esse programa, mas é muito mais eficiente, né, nesse sentido, né? Quer dizer, é o conceito do it for me. Faça isso para mim. Eu não entendo de investimento. O que eu tenho para falar para vocês é que daqui a 20 anos eu quero me aposentar e quero ter um benefício lá que eu simulei, que eu espero. Então, a Valia colocou o ciclo de vida hoje como default. Então, todo novo empregado do Grupo Vale, né, do Grupo Vale e das patrocinadoras, nós temos patrocinadores que não são do Grupo Vale. Então, todos os nossos patrocinadores, quando algum empregado novo entra em suas empresas, ele vai, e que opte pela Valia, ele vai para o ciclo de vida obrigatoriamente, né? Porque é o default. E nós permitimos também a própria migração, né, entre o perfil de investimentos antigo para o ciclo de vida. Então, na nossa visão, né, o ciclo de vida ele traz grandes vantagens, né, traz uma carteira mais diversificada, traz um programa muito mais racional, né, tecnicamente, e para o processo decisório do participante.
Então, a gente acha que isso vai agregar. E outras coisas também que acabam trazendo também ganhos para o futuro, né? Então, por exemplo, lá fora, o Target Date Fund, para diversas datas, eles são oferecidos por diversos fornecedores. Da mesma forma que eu compro um fundo de investimento de renda variável hoje, amanhã, no futuro, né? Eu acredito que isso vai acontecer no mercado brasileiro, você vai ter na prateleira lá um Target Date 2040 conservador, moderado e agressivo. Quer dizer, eu ainda tem uma outra rodada, né? Hoje eu não ofereço isso para o nosso participante, a gente oferece para cada data, nós oferecemos uma única opção, mas você tem ainda a possibilidade de sofisticar isso, né? E oferecer outras modalidades no futuro, né? E também através da própria busca de gestores, né? Que estejam aí no primeiro quartil do mercado, como nós fazemos em renda variável. Né? Então, assim, a gente vai buscar, ele vai estar sempre buscando isso e vamos trazer isso também, não na forma de gestores, né? Mas talvez do próprio produto Target Date nessa data. Então, a gente vê isso como um caminho natural, acho que acaba agregando muito aí para o participante e acaba trazendo aí para a entidade, do ponto de vista de diversificação, o maior conforto. E por que traz o maior conforto? Porque, obviamente, o produto previdenciário no Brasil, né, e só no Brasil, é um produto que você pode sacar a qualquer momento. Né? Lá fora, o Edson conhece mais do que eu, o dinheiro entra no sistema previdenciário, você não tira o dinheiro. Ele vai ficar rodando lá dentro, está preso. Então, é longo prazo. Se você tem um benefício fiscal, se você tirar, você perde o benefício fiscal e você é punido por isso. Né? E aqui o dinheiro pode sair a qualquer momento. Quer dizer, tem um lado bom, um lado ruim. Né? Lá também tem situações que você pode tirar, mas é muito mais difícil que aqui. Então, obviamente, quando você diz para alguém que você vai tomar mais risco para o longo prazo e você monta essa comunicação em cima do ciclo de vida, a comunicação é muito mais fácil e fica muito mais clara a conversa, né? Do que você falar do target risk, do que o risco de bolsa que você está assumindo, a volatilidade que você está... falar de 20%, 40% de bolsa, 60% de bolsa. É muito mais difícil a conversa, né? É uma conversa muito técnica, às vezes muito ineficiente com o nosso participante. E quando você fala sobre onde é que você está na tua vida laboral, com o teu ciclo, quando você quer se aposentar, é uma conversa muito mais fácil e muito mais direta para ele compreender por que ele está indo para um lugar e não para o outro. Né? Então, a gente vê a vantagem também na comunicação com os nossos participantes ao implementar o ciclo de vida. Obrigado, Maurício. E é importante até dizer que naqueles debates infindáveis que a gente tem nas entidades, vou oferecer perfis de investimentos ou não? As frases rápidas aqui para o nosso bate-bola, a gente diz assim, primeiro, não há o que se oferecer multiperfis de investimentos aos participantes se antes não houver um denso programa de educação financeira e previdenciária, porque ele entrando e saindo nos momentos errados, a soma disso no longo prazo vai trazer um montante de recursos menor. Agora, havendo a decisão por oferecer, particularmente, gosto muito do ciclo de vida. A gente precisa lembrar que nós estamos num país com uma baixa educação financeira e previdenciária, com um povo consumista, não obstante sermos um país de terceiro mundo e renda baixa, mas aquele que tem renda tem uma vocação pelo consumo exacerbada, pelo menos mais do que os orientais. Tá? Acho muito legal essa estrutura de ciclo de vida. E você também comentou uma coisa aí, que a questão de você permitir... A gente está vivendo hoje um debate sobre resgate parcial, né? Que já é permitido para os planos instituídos e agora sendo estendido também para os planos patrocinados. Se, de um lado, a gente tem um produto mais atrativo, não temos dúvida, este que vos fala já debateu isso enquanto conselheiro no CNPC, inclusive. Por outro lado, nós que somos de previdência, a gente fica muito preocupado com a vocação previdenciária do recurso. Ela, de fato, seja para a fase pós-laborativa, né? Sem perder, claro, a atratividade. Portanto, é um tema polêmico que pode ser, inclusive, uma futura live nossa aí, porque é muito legal. Esse é um tema palpitante, tá? Chegaram algumas perguntas aqui, pessoal, do nosso público. Eu vou começar aqui na ordem de chegada, aqui, a Andréa Barreto, executiva top lá da Mauá Previdência,
Obrigado pela presença, Andréia. Ela pergunta para o Jordano como as fundações que a Inove acompanha estão alocadas em crédito privado e qual a sua opinião a respeito desse segmento. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu posso dividir em duas partes aí, né? A exposição a crédito privado hoje, em média, ela é baixa, tá? Não é alta. E o crédito privado foi um segmento, os fundos de renda fixa, principalmente líquidos, acabou sendo uma modalidade onde a gente conseguiu defender bastante coisa na renda fixa no ano passado. Então, a gente estudou bastante para entender que tipo de crédito podia entrar nas carteiras, né? Claro que você pensar um crédito um pouco mais longo, você tem que colocar na conta o risco e comparar com a NTN-B. Agora, para você fazer uma gestão mais curto prazo, para defender um perfil de investimento, um perfil conservador, um perfil moderado que a renda fixa tem que melhorar, ajudou bastante em 2021. E eu enxergo ainda que no curto prazo isso tem alguns bons prêmios, a gente tem que só ter atenção, né, que é a nossa preocupação, aonde que a conta do custo de oportunidade de você não começar a tomar mais risco de mercado já não compensa, né, porque a hora que você tem a inversão da curva de juros, esses fundos vão sofrer remarcação, né, então a gente tem que tentar buscar ao máximo conciliar essas duas coisas, onde é a hora de mudar. E também a gente tem trabalhado bastante com um perfil de crédito que hoje ele é encaixado dentro da categoria estruturado, que são fundos estruturados, né, multimercado estruturado, um crédito mais estruturado que não entra na renda fixa, mas que também tem boas composições. Aí a gente pensa nesses produtos com um pouco mais de prazo. Mas a Inove, em termos de exposição, ela é baixa, mas ajudou bastante no ano passado a gente conseguir conter algumas coisas relacionadas ao risco de mercado das composições de carteira, tá? Obrigado. O Guilherme Muniz, obrigado, Guilherme, pela presença. Ele não diz para quem, talvez seja aqui para o Maurício Vanderlei, vou ler aqui a pergunta. Como os fundos de pensão têm enxergado a classe de investimentos imobiliários, sobretudo de fundos imobiliários? Há espaço para um aumento dos investimentos nessa classe de ativos? Maurício, o que você acha? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. A Valia, particularmente, não tem, né? A Valia tem uma carteira própria de imóveis, né? Que a tendência, obviamente, é se reduzir ao longo do tempo. Eu acho que o fundo imobiliário oferece aí uma oportunidade maior de diversificação, né? de ativos, estratégias, tal, e obviamente, dadas as restrições legais que existem, é o caminho natural. Eu acho que vai crescendo. Eu acho que o mercado ainda que está se desenvolvendo no Brasil, quer dizer, grandes players vão ter dificuldades, né, de alocação em fundo imobiliário, obviamente, no montante talvez desejado. E a única ressalva que eu faço, né, hoje dos fundos imobiliários é a questão da arbitragem tributária, né? Quer dizer, a gente está vendo aí CDI sobe, né? A pessoa física acaba, como é um produto, né? Que é muito bom para a pessoa física, né? A gente acaba convivendo com uma volatilidade. O investidor de longo prazo acaba convivendo com um comportamento curto-prazista, né? Quer dizer, toda vez que a taxa sobe, o movimento é brutal e impacta os fundos imobiliários. Então, acaba que o fundo de pensão pode até operar esse mercado, na verdade, né? Quer dizer, entrar nos momentos que a pessoa física esteja saindo. Então, isso dificulta um pouco, né? Porque você vai ter a certeza, se você tiver o fundo imobiliário num montante muito grande, né? E numa alocação estratégica de longo prazo, você sabe que na hora que a taxa de juros subir, você está perdendo obrigatoriamente e você tem que ter certeza que você vai ter liquidez para sair disso, né? Então, se você não quiser ser impactado, por exemplo, tem todo um trabalho aí para... Mas eu acho que é o futuro, acho que é um mercado que tem amadurecido aí muito nos últimos anos. A Valia está estudando o investimento nesse tipo de fundo. É uma questão de tempo, eu acho que é uma questão de tempo, e na medida que o mercado, obviamente, vai amadurecendo, eu acho que os grandes investidores institucionais cada vez mais vão ter em carteira, como também é lá fora, né? Obrigado, Maurício. Uma pergunta aqui para o Lapor, tá?
eu acho que qualquer um que é investidor teria essa dúvida, e eu trouxe essa perguntinha aqui, lá por a minha colinha aqui. Entre os ótimos resultados nos fundos da Vinland, particularmente me chamou a atenção a performance do long only. Nos últimos 12 meses, supera o Ibovespa em quase 12%. Qual o segredo, Laport? Sei que você já deu sua estratégia aí na primeira resposta, na segunda resposta, mas qual o segredo? Vocês alocam mesmo no mercado internacional? Enfim, qual é o segredo para ter uma performance tão bacana, cara? Bom, acho que o tema, né, quando eu olho o mundo, de novo, volta a entender, né, os ciclos econômicos, o long only não é diferente. Então, o nosso long only ele pode alocar até 20% fora do Brasil. Gostaria até que fosse mais, mas isso traz digamos assim, uma vantagem bastante forte, porque você consegue realmente, né, alocar como a gente realmente olha o mundo. Então, você pega historicamente, né, toda a minha tese de investimento, ela justamente foi isso, né? Então, essa performance ela vem muito mais no passado dos Estados Unidos e commodities e bancos. Hoje, né, o long only teve um ajuste no começo do ano, né? A gente está muito mais em Brasil, muito menos lá fora. Então, a gente tenta pegar esses movimentos, esses ciclos, né? E você consegue traduzir muito bem quando você tem digamos, a oportunidade, né, de alocar em várias geografias. Então, eu acredito que esse fundo ele continua bastante forte já nesse ano. Então, é um fundo que, de novo, a beleza dele é que realmente eu consigo traduzir a minha visão global dentro dele. E se eu tiver certo, a performance ela tem que ser diferenciada. E outra parte, Edson, que é extremamente importante, que o Jordano e o Maurício tocaram bastante aí, é a parte de liquidez. Eu só invisto em coisas líquidas. Se eu errar, eu consigo sair em um dia. E se eu não conseguir, eu vou procurar outra empresa, vou procurar outro mercado, outra geografia. Isso é extremamente importante para mim. Então, liquidez, e isso, quando você consegue ir lá para fora, o teu leque, né, de empresas que você tende a acompanhar e entender o fundamento dela, ele se torna muito mais abrangente. E no Brasil você não consegue, certos setores são extremamente atrativos, só que eu não tenho condição. E a tendência do fundo é crescer. Então, a dinâmica é que hoje, você tem que sempre olhar o fundo como um fundo já grande, porque você não quer mudar, né, o jeito né, como você toca ele. Então, isso tem um limitante bastante forte, né, a concentração em empresas que eu vi bastante acontecer aí ao longo dos últimos anos, aí, que eu acho extremamente perigoso. Obrigado, Laport. Duas perguntas mais aqui, que a gente abre para os três, eu acho que vocês ficam à vontade, quem quiser responder. O Herbert Ortega, obrigado, Herbert, pela pergunta. Como vocês avaliam a possibilidade de, no futuro, os criptoativos serem objeto de investimento, com foco, por exemplo, em aumento de rentabilidade por parte dos fundos de pensão? Leve-se em conta uma eventual autorização da Previc, né, no caso, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que autoriza, para investimentos dessa natureza como contexto para a resposta. Algum de vocês quer comentar? Criptoativos? Eu posso comentar. Até antes disso, né, falar um pouco, eu acho que do que o André colocou, eu acho extremamente importante a visão da Avalia, essa diversificação internacional. Eu acho que ter essa operação global, né, tanto dos gestores como dos próprios fundos de pensão, isso é extremamente importante e é uma questão de gestão de risco, né? Não é só uma questão de retorno. A gente vê aí ciclos desconectados, né, econômicos. Então, na nossa visão, realmente, essa operação global é a mais adequada para os fundos.
Em relação à criptomoeda, eu acho que tem muita água para rolar ainda, né? Quer dizer, o mercado ainda muito desregulado, né? Obviamente, os bancos centrais têm acompanhado isso. Mercados de competição de moeda já existiu no passado, né? Isso não é novidade. Mercado de isso aí muito tempo, os Estados Unidos já viveu isso. Então, obviamente, tem muitas questões legais, né? A questão de lavagem, questões que têm que ser endereçadas também no mercado de criptomoeda, mas, obviamente, eu vejo muitos reguladores permitindo que isso vá, ver até onde vai essa tecnologia antes de regular, né? Antes de botar um limite a isso, né? Agora, quando você também olha também os fundamentos, né? Eu acho que tem uma grande dificuldade ainda de você ver como um meio de transação, né? Porque você vai viajar com criptomoeda, você viaja com 100, não sabe lá se você vai chegar com 50 ou vai chegar com 150, né? Pode ser uma viagem maravilhosa, pode ser um desastre a viagem, né? Então assim, o cartão de crédito às vezes é mais eficiente do que isso. Mas, obviamente, né? É o futuro, acho que isso em algum momento vai ser mais regulado, vai virar uma opção de investimento, mas hoje eu acho um investimento extremamente especulativo no atual momento para fundos de pensão, né? Eu acho que, e principalmente num país com uma renda fixa com o retorno que o Brasil oferece, né? Quer dizer, é muito mais adequado do que você talvez aí está no Bitcoin a 80 mil, daqui a pouco a 18 mil, daqui a pouco, pô, isso aí não, tem um componente especulativo demais. Mas no futuro, eu creio que isso aí naturalmente vai fazer sentido. Eu concordo e acrescento o seguinte: a nossa legislação é muito conservadora. E eu não digo nem conservadora no tom pejorativo, que alguns podem entender dessa forma. Ela sempre protege muito o participante, a vocação previdenciária. Eu lembro que um debate que existia nos anos 90 era a questão de hedge de carteira, porque o governo demorou muito a aceitar, porque a linha é muito tênue entre o que é, de fato, o hedge de proteção propriamente dito, com o hedge de especulação. E aí, eu fazendo uma analogia com aquele tempo e trazendo para cá, eu digo que isso vai entrar numa fila, e não sou dono da verdade, mas apenas uma opinião, lá atrás. Eu acho que ainda tem, como bem disse, usando a frase do Maurício, ainda tem alguma água para rolar para chegar nesse ponto. Particularmente dizendo, estamos especulando, espero que a gente evolua rapidamente. Uma última pergunta aqui da Stephanie Soares. Obrigado, Stephanie. A gente até comentou isso no início da nossa live, né? Aliás, para que você que chegou atrasado, a nossa live está sendo gravada e será disponibilizada para vocês no canal do YouTube da Way Educação, assim como todas as lives que nós já fizemos durante os últimos anos estão lá. Então, visitem o nosso canal no YouTube. A Stephanie faz uma pergunta aqui: as eleições são apontadas como fonte de incertezas. Qual a sua avaliação sobre o fator político? E aí, convidados, fiquem à vontade, se algum de vocês três quer comentar alguma coisa sobre a questão da eleição. O Lapor comentou, de certa forma, na primeira resposta dele de cenário, mas se vocês quiserem acrescentar algum ponto, fiquem à vontade. Bom, eu acredito, né? Eu acho que quando você faz gestão de um portfólio, você com certeza tem que ter uma visão, né, de longo prazo. E toda vez que você tem um evento binário, né, seja eleições aqui não é diferente de eleições em nenhum lugar do mundo. Então, você tem que procurar, né, ativos de proteção, né, que talvez a volatilidade, né, tende a aumentar mais perto do evento, mas nunca se posicionar se ele ou aquela, né, vão ganhar, porque isso a gente não tem, né, o fundamento para ter tanta certeza assim. Claro, eu acho que faz parte da nossa avaliação estar preparado, né, para o candidato A ou B, se ganharem, como é que a gente vai reagir àquilo, né, principalmente no quesito equipe, né, e etc. Então, de novo, a gente nunca vai se posicionar em relação a um evento, mas a gente vai ter toda a análise
pós o evento, e durante até aquele período a gente tem que ter bastante proteção nas carteiras para não ter, por causa da volatilidade inerente. E alguém quer acrescentar alguma coisa nesse ponto, pessoal? Eu acho que assim, pensando do ponto de vista de alocação, acho que é muito disso, assim, o evento em si, acho que a gente ia olhar mais como o que aquele evento, o que a gente já tem de disponibilidade hoje de ativo para passar por esse evento, sendo mais um evento de incerteza dentro de várias, né? Porque hoje a gente faz gestão de uma carteira de fundo de pensão, se você falar um fator só, você não está falando a realidade, né? São vários fatores que influenciam a volatilidade da carteira ali. Então, acho que a questão toda é aproveitar o que esse movimento vai trazer e, como o André falou, enxergar as possibilidades que depois se seguirão, né? Equipe, etc. Mas é tentar aproveitar desse momento para algumas oportunidades mesmo, porque se olhar só o risco, mas o risco tem várias, você vê mundo, tem fator que você não controla, é uma guerra que pode estourar, então, assim, não dá para concentrar, assim, como um fator, né, para o ano. Bem colocado. Obrigado, Jordano. Bom, pessoal, indo para os... Oi, Maurício, por favor. Não, eu concordo. Acho que tem que manter a visão no longo prazo, tudo que foi dito. Nós vivemos numa democracia, isso é um evento que sempre é recorrente, né? A gente vai conviver com ele, é normal. E os ajustes, se algum ajuste for necessário, depende muito do conteúdo programático das propostas que os candidatos vão apresentar e aquele que vai sair vitorioso no pleito, né? Então, é mais um evento, mas, como o Jordano colocou muito bem, é um evento entre tantos eventos que a gente tem que lidar aí no dia a dia, que eu não vejo ele como o maior risco que nós estamos, que o Fundo de Pensão está lidando no momento. Ok. Só alguns avisos finais antes de abrir a palavra para as considerações finais dos nossos convidados especiais. Só queria fazer alguns lembretes aqui para vocês, tá? É importante só colocar, e a gente tentou isso até o final, que por uma mudança no critério de pontuação no ICSS, qualquer evento com carga horária inferior a 4 horas não obterá a pontuação no novo sistema de pontuação. Infelizmente, esta webinar não terá a pontuação que tínhamos até todas as edições anteriores. Tá? Então, esse é um ponto. Segundo aviso, nós teremos um oportuno curso, e aí, por tudo que vocês três falaram, mostra para o nosso público quão oportuno é esse tema, tá? A LM como ferramenta de gestão de ativos e passivos em planos de previdência, com 2 pontos no ICSS, com o fera aí, o Jordano Santos, no dia 6 de abril. Anota na sua agenda aí, claro que nós vamos amplamente divulgar esse curso. Não esquecer que o nosso próximo webinar vai debater o desafio da longevidade de uma forma diferente, será no dia 17 de março, às 16 horas, também vamos divulgar. Estamos refazendo o nosso novo site, tá? Assim, o antigo site, mas teremos um novo site, em breve está pronto e cheio de novidades, e não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Meus queridos convidados, vocês querem fazer alguma consideração final, pessoal? Eu só queria que, em nome da OE Educação e do público, só dizer o seguinte, nós somos admiradores de vocês três naquilo que vocês fazem, vocês não são convidados por acaso, a gente sabe o valor da hora das pessoas que estão nos assistindo, e eles não iriam estar aqui todo esse tempo conosco se vocês não brilhassem tanto com as suas ideias, com as suas estratégias, com as suas visões de cenário, tá? Então, em nome da OE Educação, eu agradeço muito a presença, o tempo de vocês, nos coloco à disposição de vocês três e do nosso público que está nos assistindo, e nós vamos procurar buscar mais temas oportunos como foi esse e outros convidados também tão competentes quanto esses que tiveram essa parte da tarde conosco. Então, nós agradecemos a vocês três, em primeiro lugar, muito obrigado. A você que nos assistiu, nós estamos aqui por causa de vocês
nos colocamos à disposição e um excelente carnaval a todos. Pessoal, muito obrigado, hein? Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado.